Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Mais um domingo, separados, mas juntos pela palavra de Deus, que nós vamos ouvir agora, a mensagem do Senhor. Vamos ler o texto de Hebreus, vamos abrir nossas Bíblias e ler o texto de Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o 13, versículo 3. É um texto um pouco longo, mas vamos ler rápido. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles, nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, meus irmãos, trecho longo, mas é um texto muito conhecido para falar sobre a disciplina de Deus, disciplina sob a qual a igreja deve andar, deve viver. Por isso precisamos conhecer o nosso Deus, conhecer os seus atributos, como eu tenho insistido tanto, para saber como ele governa a sua criação, como ele aplica a sua disciplina com sabedoria e justiça, seja com bênção, seja com maldição, rigorosamente na forma da sua lei. Está tudo lá. Basta estudar com diligência os 5 livros da lei. Não há nada que não tenha acontecido neste mundo, não há nada que esteja acontecendo neste mundo, ou não há nada que venha a acontecer neste mundo que não esteja contemplado na lei de Deus, para disciplinamento da sua criação, que ele mesmo amaldiçoou por causa do pecado de Adão. Algumas pessoas dizem que a lei é coisa do passado. Não. O Senhor Jesus disse que quem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, terá cumprido toda a lei. Então, toda a lei está em vigor dentro desse escopo de que nós temos que conhecer a Deus para amá-lo como ele é digno, e por causa do seu amor que nos faz amá-lo, também amamos o nosso próximo, e assim nós estaremos cumprindo a lei. Pois bem, irmãos, é nesse contexto que vivemos dias de pandemia. Graça de Deus, disciplina de Deus para o seu povo, juízo de Deus para o mundo,
coisa desse tipo, meus irmãos. Nós precisamos saber destas coisas. Vivemos dias difíceis, especialmente para aqueles que têm entes queridos hospitalizados, ou, o que é pior, aqueles que já perderam muitos entes queridos para a doença. Com agravante, embora uma pandemia não seja nenhuma novidade neste mundo, muitos, inclusive ditos crentes, por desconhecer o Senhor da criação, atribuem o vírus a Satanás, a um espírito maligno, desconsiderando ou minimizando a providência soberana de Deus sobre a sua criação, especialmente para com os seus eleitos. A igreja precisa discernir essas coisas, meus irmãos. E para discernir temos que conhecer, e para conhecer temos que estudar. Precisamos saber que Deus é o Criador e que Ele dispõe de todos os meios possíveis para disciplinar a sua criação, em especial o seu povo eleito, incluindo pandemias, como Ele já fez outras vezes na história. É claro que esta carta não foi escrita num contexto de pandemia, mas a situação vivida pelos heróis da fé mencionados no capítulo 11, quando ele começa aqui dizendo, portanto, é o resumo, digamos assim, a conclusão do que ele já havia dito nos capítulos 10 e 11, e no 11 ele cita alguns nomes dos chamados heróis da fé. Então, ele citou essas pessoas que passaram por tudo que passaram, inclusive o Senhor Jesus, com a terrível provação que ele passou na cruz do Calvário, bem pior do que o que vivemos agora com a pandemia. Por isso, precisamos considerar alguns aspectos desse trecho para aprender mais de Deus. Portanto, concluindo o que ele já havia dito em 10 e 11 sobre o que aqueles homens passaram, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então vejam, irmãos, que aqui nesses versículos 1 e 2, vemos logo em princípio que há uma carreira que nos está proposta. Isso quer dizer que a nossa vida neste mundo, em especial a nossa salvação, que é do que a Bíblia trata, criação, queda e redenção, aqui apresentada com a metáfora de uma corrida, não é algo aleatório, não é algo indefinido, não é algo que possamos participar de qualquer jeito, muito menos desistir. Trata-se da maravilhosa salvação providenciada por Deus em Cristo Jesus e tem as suas regras muito bem definidas nas Escrituras Sagradas para a nossa santificação, santificação a ser desenvolvida aqui nesse mundo doente, corrompido, amaldiçoado pelo próprio Deus, visando a uma linha de chegada, que é a glorificação, também já definida por Deus desde a eternidade. O Paulo diz lá em Romanos 8, 28 e 29, todas as coisas, o que ele estava falando eram provações que ele já tinha passado, e o povo também. Todas as coisas contribuem, colaboram para o bem, esse bem é a salvação daqueles que amam a Deus, aqueles que ele escolheu, chamou, santificou e glorificou. Versículo, para serem feitos à imagem do seu Filho. Versículo 29. É esse o objetivo. O plano eterno de Deus. Então, meus queridos, olhem só, nós precisamos conhecer essas coisas, não apenas de ouvir dizer, mas conhecer de saber mesmo, pela revelação de Deus, no Espírito Santo, em oração no Espírito, estudo diligente, para que a gente possa saber. Como encorajamento a esses hebreus aqui, que aparentemente não estavam, ou estavam se esquecendo, o escritor da carta cita esses chamados heróis da fé, lá do capítulo 11, homens que chegaram ao final da sua carreira neste mundo, não como nosso modelo, ou como alguém que está nos ajudando lá no além. Pasmem, eu vi isso escrito num livro por um pastor. Os heróis da fé estão nos ajudando, como diz o povo lá de cima. Pode um negócio desse? Então, na verdade, eles não são citados como alguém que
possa nos ajudar. O exemplo deles está mostrando aqui o exemplo de como Deus trabalhou na vida deles e eles seguiram adiante pela fé, cujo autor é o próprio Senhor Jesus, autor e consumador, e não viram o Senhor. E nós, pelo que ele diz aqui, nós vimos, nós quem? Esse povo aqui dos hebreus, naquela época, não é? Viram Cristo aqui na terra. Então, irmãos, olhem só, ele está mostrando que mesmo sem ter visto o Messias prometido, desde lá de Eva, Adão e Eva, Abraão, eles enfrentaram todas as adversidades deste mundo focados nessa esperança de que o Messias viria. Portanto, ele é o modelo, tanto deles como nosso, e não os tais heróis da fé. Como muitas vezes são apontados em pregações como nossos modelos. Nosso modelo é Jesus, o deles também. Então, irmãos, precisamos estar com os olhos fitos no Senhor Jesus o tempo todo, considerando que até mesmo a fé, para que mantenhamos o foco firmado nele, provém dele mesmo. Olha que bênção, olha que graça. Só assim conseguiremos nos desembaraçar, como lemos aqui, dos pecados que tenazmente nos assediam, que são não apenas os prazeres desse mundo, como normalmente se fala, como também os tormentos desse mundo. Se os prazeres nos cativam, os tormentos nos fazem desanimar. Por isso precisamos olhar para o Senhor Jesus, que já venceu o mundo. Ele é o nosso modelo, sejam quais forem as circunstâncias. Então percebam aqui o que ele diz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, então percebam, a nós no versículo 1 ele diz que a carreira que nos foi proposta, pois a Jesus também, a alegria que lhe foi proposta, suportando a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Então, irmãos, olhem só. Primeiro ponto que a gente observou aqui. A nossa carreira neste mundo não é algo que vamos fazer porque escolhemos viver desse jeito ou daquele jeito. Não. Nós somos crentes e nos foi proposta uma carreira toda determinada, com regras bem definidas, com ensinamentos, com modelo, com disciplina, com juízo, com amor, com compaixão, com misericórdia, todos os atributos de Deus. Nós temos condição de perceber, sabendo quem é Deus e como Ele cuida da sua criação, em especial de nós, os seus eleitos. Em segundo lugar, irmãos, precisamos lembrar, eu li agora aqui, a semelhança do que está proposto a nós com o que está proposto ao Senhor Jesus. Agora eu dei aqui um flash em cima disso. Para comprovar que a carreira que nos está proposta não se trata apenas de uma sugestão, não é uma simples sugestão, que pode ou ser seguida ou ser rejeitada. Não é isso. O escritor sagrado nos diz que o Senhor Jesus, em sua carreira também neste mundo, viveu, sofreu e morreu numa cruz, considerando a alegria que lhe estava proposta, a saber, a alegria de ter feito a vontade do Pai em sua plenitude para redimir a criação caída e amaldiçoada pelo próprio Pai. Pai, está consumado, em especial a redenção dos seus eleitos, para louvor da sua glória, agora sentado à destra do Pai. Que maravilha, meus irmãos! É isso que Paulo diz, ensina lá em Filipenses 2, 8 a 11, que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam que maravilha, meus irmãos. A carreira que nos está proposta aqui nesse mundo caído tem como linha de chegada o encontro com o Senhor Jesus.
Vamos ler de novo, versículos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Então, meus irmãos queridos, precisamos considerar essas coisas. Como diz aqui, considerai atentamente. Precisamos considerar estas coisas. O Senhor Jesus Cristo está lá na linha de chegada, no trono da glória, à direita do Pai, gozando da alegria que lhe estava proposta aqui nesse mundo. Ele concluiu a sua carreira com sucesso e nos deixou exemplo e ensinamentos detalhados sobre a disciplina que ele mesmo aplica, para que não nos deixemos cativar pelos prazeres deste mundo, nem desanimar diante de circunstâncias adversas, muito menos nos fatigar por causa de admoestações da palavra de Deus, como era o caso aqui dos hebreus, que visam a correção do nosso foco, como era o caso aqui dos hebreus, e é também o nosso caso, visam a correção da nossa conduta como seus discípulos, sejam quais forem as circunstâncias, inclusive sob uma pandemia. Quantas pessoas já nos deixaram na nossa igrejinha por não aceitar a admoestação da palavra, sem considerar que o Senhor Jesus, o Deus Filho, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, versículo 2 que lemos, da vergonha, da desonra por causa dos nossos pecados, os mesmos pecados pelos quais agora sequer queremos suportar uma admoestação ou uma disciplina para a correção do nosso foco. Tudo segundo a palavra de Deus. Olha como o pecado é maligno. Sequer queremos ser chamados a atenção pelas Escrituras. Não é o pastor que está chamando a atenção, é o Senhor Deus. Esse tipo de comportamento acontece, irmãos, porque, sem nenhuma dúvida, tais pessoas não conhecem ou não consideram a malignidade do pecado. Por isso, nós, enquanto pecadores, achamos que dá para continuar a nossa carreira do jeito que nós queremos, segundo as nossas próprias regras, regras sociais, regras familiares, regras religiosas, demonstrando enfado com uma repreensão, porque entendemos que não merecemos essa repreensão. Era como se a repreensão fosse coisa pessoal do pastor, como era o caso dos hebreus, que não estavam considerando seus líderes espirituais. O homem chama a atenção deles 2 vezes para esse aspecto, que não estavam sequer considerando seus líderes espirituais. Para reforçar o entendimento daqueles irmãos que estavam fatigados com a disciplina, no versículo 4, o escritor lembra que nenhum deles ainda havia sofrido até o sangue. É certo que eles eram incomodados pelos judaizantes, é certo que eles já haviam até perdido os seus bens, é certo que suas propriedades haviam sido até confiscadas em alguma situação anterior, isso está lá no capítulo 10, versículos 32 a 34, mas ninguém, naqueles dias da carta do escritor aqui, ninguém ainda havia sido martirizado, nem lançado na arena romana para espetáculo e para vergonha por causa do Evangelho. Comparado à perseguição que eles já haviam passado há tempos, aqueles hebreus destinatários dessa carta viviam dias de relativa paz. Ninguém estava sendo martirizado naquela época por causa do Evangelho, nem perseguido
de forma a lhes tirar a vida, lhe confiscar bens, lhes jogar numa arena. Nessa época não estava assim. Então, irmãos, olhem só. Nós podemos ver que aqueles hebreus, naquela época, de fato, estavam vivendo dias de relativa paz. Esse é o nosso terceiro ponto que queremos chamar a atenção. Precisamos considerar estas coisas, irmãos. Há várias situações em que a vida mansa nos leva a esquecer facilmente os horrores do pecado que levou o nosso Senhor Jesus à cruz em nosso lugar. Eu não vou parar de falar isso enquanto eu for pastor. Há várias décadas, as igrejas vêm treinando os seus membros para viverem uma religião vida mansa. Templos confortáveis, climatizados, cadeiras acolchoadas, sermões bonitos, agradáveis, que não confrontam o pecador com os seus pecados. Os mesmos pecados que levaram o Senhor Jesus à cruz do Calvário, os mesmos pecados que agora nos levam a não querer sequer ser chamados à atenção pela palavra de Deus. Achamos que está tudo em ordem na nossa vida mansa de evangélicos. Então, irmãos, prestem atenção, queridos. Os tais crentes, estes que vivem assim, sequer sabem que as maldições, como uma pandemia ou os horrores de uma guerra, por exemplo, assim como as bênçãos, são maravilhas de Deus prometidas na sua lei. Lá estão prometidas todas as bênçãos advindas da obediência, como estão prometidas todas as maldições advindas da desobediência. E todas elas se cumpriram no tempo, vêm se cumprindo no tempo e se cumprirão no tempo até Jesus voltar. Por quê? Porque elas visam a disciplina. As maldições visam a disciplina, os horrores, o mal visa a disciplina. Todas elas se cumprirão, sejam para o bem, seja para o mal. Daí a importância de conhecer e receber a disciplina do Senhor como parte da sua graça salvadora, graça agora santificadora, após a justificação, a nos conduzir até o final da carreira que nos está proposta. Ao final da carreira, sejam quais forem as circunstâncias, é certo que na linha de chegada, esta mesma graça que foi justificadora, santificadora, agora será glorificadora na presença do Senhor Jesus, o Senhor da glória, como nós lemos agora aqui. Deus o Pai o colocou acima de todo nome, para que a alegria que lhe estava proposta, enquanto esteve aqui na sua missão, seja completa. Ele estará junto ao Pai, com os seus eleitos, dizendo: Pai, aqui estão todos eles. Nenhum dos que me deste eu perdi, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia. Então, irmãos, o nosso Senhor Deus, ele sofreu, Jesus, ele sofreu, está escrito essas coisas para a gente saber, meus irmãos queridos, que ele mesmo, sendo Deus, embora tenha sido filho, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, aqui na frente o autor está dizendo isso. Considerai estas coisas. Não desmaiem com a disciplina. Não desmaiem com as provações, com as maldições. Quantas maldições Israel sofreu na história no Velho Testamento? Todas elas mandadas pelo Senhor Deus. Ele é o Senhor das bênçãos, ele é o Senhor das maldições. Precisamos conhecer o nosso Deus para entender a sua disciplina. Quando acontece, como num caso desse da pandemia, atribuindo a pandemia a Satanás, a demônios, a pandemia é de Deus, o vírus é de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas e ele governa a sua criação. Muito bem, irmãos. A nossa corrida, temos que fazê-la sempre olhando para o Senhor Jesus. Ele já correu a sua corrida e já foi entronizado na glória e deixou tudo escrito para nós, ensinado, e mais, para que nós estudemos na iluminação do Espírito Santo, com oração no Espírito, e caminhemos guiados pelo Espírito Santo, nas dificuldades fortalecidos pelo Espírito Santo, nas perdas ou óbitos ou mortes consolados pelo Espírito Santo, sempre
pela palavra do Senhor. Precisamos saber dessas coisas, meus irmãos, e considerar estas coisas. Esses hebreus aqui não estavam considerando. E são severamente advertidos pelo escritor aqui, dizendo que Deus é Deus de vingança, que Deus é fogo consumidor, que Deus não perdoará aqueles que voltarem. A corrida não pode haver desistência. A carreira não pode ter desistência. E não somos nós que fazemos as regras da carreira, quem faz é o próprio Senhor Deus. Temos que saber dessas coisas, meus irmãos. Então já vimos aqui, não é, que o Senhor Jesus já está lá. A linha de chegada da nossa carreira, o Senhor está lá, Ele já venceu, Ele já correu. E Ele está lá, no último dia, já na presença do Pai, à direita do Pai. Irmãos queridos, já vimos que a nossa carreira, que nos está proposta, não é opcional para os crentes, para os eleitos, chamados, justificados, salvos, adotados por Deus, agora santificados no poder do Espírito Santo, não é opcional. Portanto, como foi escrito a estes hebreus e a nós, não podemos esquecer que Deus, o nosso Pai, como foi escrito, não nos deixará entregues aos males de uma pandemia, muito menos ao comodismo de uma religião vida mansa. Ele nos ama e, como a filhos, vai nos disciplinar, como um pai disciplina a um filho a quem ama. Vamos ler aqui os outros versículos. E estáis esquecidos da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e então viveremos? Irmãos queridos, olha o 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Irmãos, meu Deus, que maravilha, meus irmãos. Presta atenção, como é que alguém desanima, fica amofinado, fica enfadado, aborrecido com a advertência feita pelo pastor, advertência na palavra de Deus. Como é que alguém fica reclamando de Deus por causa da pandemia ou porque morreu algum parente, alguma coisa? O Senhor está no controle de tudo isso. Ficamos tristes? Sim. Perdemos um parente? Sim. Se for o caso, perdemos. O Senhor fez isso. Foi o Senhor que fez isso. Em tudo dai graças. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Precisamos considerar essas coisas. O Senhor Jesus não veio aqui na corrida pela alegria que lhe estava proposta e enfrentou inclusive a cruz. Morreu. O Filho de Deus, o Deus Filho, em corpo humano, morreu. Por que as pessoas não querem morrer? Como se a morte fosse algo estranho ao plano de Deus. Não é. É o Senhor Deus que está no controle de tudo isso. Então, irmãos, olhem só. Como está escrito a esses hebreus, e a nós também, repito, não podemos esquecer que o nosso Pai está no controle de todas estas coisas. Agora preste atenção, irmãos. Nós lemos aqui o texto do 5 até o 10. Todos nós sabemos que os pais, mesmo os ditos crentes, corrigem os seus filhos, como nós lemos aqui, segundo melhor lhes parece, e eles corrigem esses filhos muito mais para que eles se deem bem na vida secular, para que eles sejam bons cidadãos, para que eles sejam bons profissionais, enfim, para que honrem o nome do pai, para que honrem o nome da família.
Esse é o objetivo claro da grande maioria dos pais, na verdade, a quase totalidade. Inclusive os ditos crentes, e não podemos negar isso. Eu chamo a atenção lá na igreja direto nisso. Quanto vocês, pai, investem e gastam para a educação dos seus filhos? Melhores colégios, professor auxiliar não sei de quê, professor de inglês, de piano, seja lá quantas coisas for, e querem que o filho seja um médico, um advogado, um engenheiro, alguma coisa. Quanto tempo vocês gastam ensinando, gastam, é o modo de falar, investem, ensinando seus filhos a palavra de Deus? Aí eu mesmo respondo, quase nenhum tempo. Acham que vir à igreja de domingo, quando dá para vir, é suficiente. Então, nós precisamos considerar estas coisas, meus filhos. Olha só o que o homem diz aqui. Os pais nos corrigiam como melhor lhes parece. Mas não é assim que nós devemos corrigir nossos filhos. Olha como é que Deus nos corrige. O desígnio de Deus, o nosso Pai eterno, porque é eterno, Ele nos quer junto a Ele na eternidade. Por isso, o seu desígnio, a sua disciplina tem como finalidade a forma como ele disciplina os seus filhos é para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Pois nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Meu Deus do céu, irmão, vocês percebem a profundidade do que está sendo dito aqui? O que eu chamo a atenção de vocês na educação dos filhos? Olha, irmãos, por isso, não podemos, aliás, deixar de ver, não podemos deixar de estudar para poder discernir a disciplina de Deus. Venha de que forma vier, porque sabemos que é bênção a nos fortalecer a fé, e ainda que no presente, como ele diz aqui, seja dolorido, ela logo em seguida produzirá fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitadas, fruto de justiça. Sabe quem é justo? O Senhor Deus. Fruto de justiça é o resultado do operar de Deus em nossas vidas e através de nossas vidas para louvor da sua glória. Então, olhem aqui o versículo 11. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Nós temos irmãos na igreja, vários, que já saíram, outros que já tiveram coragem de me dizer que não gostam das minhas pregações admoestativas o tempo inteiro, mas pela graça de Deus também tem aqueles que dizem, pastor, olha, a sua pregação me machucou na hora, fiquei irritado, mas depois dei graças a Deus porque sabia que era o Senhor Deus que estava falando para mim aquelas coisas. E eu digo, louvado seja Deus, irmão, ponha em prática. Ponha em prática. Então, irmãos, prestem bem atenção, queridos. Para concluir, com o discernimento da disciplina de Deus, que nós já vimos aqui, em princípio pode até ser dolorida, nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes parecia. O Senhor não, Ele nos corrige para que sejamos santos como Ele é santo, e para produzirmos fruto de justiça como Ele é justo. Então, para concluir, com o discernimento da disciplina de Deus, seguindo os ensinamentos das Escrituras, estaremos aptos para dar suporte, inclusive, aos mais fracos na fé. Como o homem diz nos 2 últimos versículos aqui. Tantos que estão encantados pelos prazeres desse mundo, que a gente percebe claramente na nossa igreja, encantados com os prazeres do mundo, como outros que, porventura, estejam passando por situações as mais difíceis, já desencorajados, ou até aqueles que não aguentam mais as pregações do pastor
e estão a ponto de esmorecer, de abandonar a carreira que foi proposta. Olha, irmãos, tantos que estão encantados com este mundo, como os outros que porventura estejam passando por grandes tribulações, e há vários irmãos na nossa igreja agora, por causa da pandemia, ou até outras doenças em família, há famílias com 3, 4 pessoas muito doentes, e que Deus tenha misericórdia. Mas temos que saber, não podemos sequer visitar os irmãos, mas procuramos informação por telefone para orientar, para fortalecer. Irmãos, olhem só, no nosso caso de pandemia, não era o caso desses hebreus, repito, sequer podemos visitar os irmãos. Hoje eu participei de uma reunião online. A pessoa me convidou e eu participei para orar por uma senhora velhinha e levar uma palavra. Tudo, eu não sei fazer essas coisas, mas ela fez lá e mandou eu clicar no seu, eu cliquei e eu apareci junto com um monte de gente, lá. Essas coisas da tecnologia que eu ainda não domino. Então, irmãos, apesar de que, em nosso caso, por causa da pandemia, repito, não podemos visitar os irmãos, podemos ligar. A tecnologia não é tão... Tem tanta coisa na tecnologia, podemos ligar, procurar saber se é possível auxiliar. Como podemos auxiliar o irmão? E em qualquer caso, orar, orar e orar uns pelos outros, a fim de restabelecer as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado para louvor da glória de Deus. Irmãos, precisamos considerar estas coisas. Esse trecho longo que foi lido, isso dá para fazer inúmeras pregações, e a gente pulou o texto todo, mas só para mostrar para a gente isso. Preste atenção, a disciplina de Deus se dá da forma que ele bem entende. O Senhor Deus é sábio. É da forma que ele bem entende. Olhem a disciplina que Deus deu a Israel no Velho Testamento, meu Deus do céu. Deus chegou a fazer o Israel comer os próprios filhos. Foi maravilha de Deus. Então ninguém fique dizendo que a pandemia é de Satanás, que é espírito maligno. Deus pode até estar usando o espírito maligno para fazer isso, mas é de Deus. É o nosso Senhor que está tratando conosco, não é demônio, nem Satanás, coisa nenhuma. E nós precisamos saber disso, precisamos considerar estas coisas. A disciplina do Senhor sobre o seu povo, em especial os seus povos eleitos. Temos que saber, é o Senhor trabalhando em nossas vidas. E aí, com esse conhecimento, podemos ajudar aqueles que estão mais fracos na fé, que o homem de Deus aqui chama os que estão de mãos descaídas, de joelhos trôpegos, para que não se extravie o que é manco. Uma das nossas irmãs, que está passando por grande dificuldade, ela já usou mais de uma vez a expressão: pastor, fique por perto. Eu preciso que o senhor esteja perto. Eu digo, eu estou aqui, irmão. Basta ligar. Eu só não posso ir aí, mas eu estou sempre perto. Basta ligar. E há outros que eu sei que estão com problema. Eu ligo, como é que estão as coisas aí? Como é que estão as coisas aí? É exatamente essa pergunta. Irmão, como estão as coisas por aí? Então que a gente possa, irmãos, orar, orar e orar, entendendo que todas as coisas e em todos os casos são forma de Deus nos disciplinar, porque Ele nos quer perto dEle. Ele nos disciplina, como o homem de Deus diz aqui, a fim de sermos participantes da sua santidade, para sermos exercitados pela disciplina para produzir frutos de justiça. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe, para que não nos desviemos da carreira que nos está proposta por Ele, e vivamos nesse mundo seguindo o Senhor Jesus, aquele que já terminou a sua corrida, a sua carreira aqui na terra, e hoje está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, como Romanos está escrito em 8, 33 e 34, intercedendo por nós, e deixou o seu Espírito Santo aqui para nos orientar, para nos conduzir, para nos consolar, para nos confortar, para nos fortalecer, até que chegamos ao final da nossa carreira.
Na linha de chegada estará lá o Senhor Jesus nos esperando para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.